vamos lá para a parte sobre o ego e o eu superior, né? O que seria o nosso ego? O que seria o eu superior, né? Qual seria essa diferença entre os dois? Será que existe diferenças? Será que existem semelhanças? Então, é isso que nós vamos estar vendo aqui nesses slides que eu estou trazendo para vocês. Então, vou estar trazendo aqui para vocês, para falar sobre o ego, não a visão da psicanálise e nem a visão de Freud, né, psicológica. Vou estar trazendo aqui para vocês o que seria o ego na visão emocional, na reprogramação, por exemplo, emocional, o que a gente intitula como ego, e na visão espiritual, mas não na visão de Freud, da psicanálise. Então, o que seria o ego? O ego é uma palavra que vem na sua origem latina, que significa eu, né? Na primeira pessoa do singular, o eu. Então, o ser humano, ele precisa do ego, né? Porque o ego é o que vai distinguir ele de uma outra pessoa, do outro, né? Então, eu versus o mundo, eu versus alguém, eu versus o outro. E é aquela sensação de que nós estamos separados um do outro, né? Eu estou separado de você, então eu sou a Gisele, você é a pessoa que está assistindo o vídeo. Então, o ego ele é importante porque ele faz parte do nosso processo de individualização do que sou eu e do que é o outro. Por isso, é muito importante a gente entender o conceito do ego. Então, será que o ego, a gente escuta tanto falar dele como uma coisa ruim, né? Uma coisa negativa. Será que o ego teria alguma coisa positiva, né? Qual é o positivo? Qual é o lado positivo do ego? O ego, ele é uma parte muito importante de nós, porque ele se preocupa conosco. É uma parte nossa que se preocupa. E ele ajuda a satisfazer as nossas necessidades básicas. Então, por isso, ele tem uma extrema importância para a nossa realidade, né? Ele nos ajuda a manter vivos e ajuda a gente a ter um relacionamento, a nos relacionarmos com as outras pessoas, né? Porque você tem a separação do eu do outro, você tem a ideia do que eu preciso, do que é importante para mim, para minha sobrevivência, o que são as minhas necessidades. Então, é muito importante o ego para a gente, né? Ajuda-nos a manter vivo, ajuda a gente a relacionar com o outro, a entender o que para a gente é importante, quais são os nossos valores, né? Por isso é muito importante o ego. Ele é considerado a nossa essência, né? O ego é um conceito importante para o estudo de uma personalidade, porque com o ego você consegue entender o equilíbrio na balança do que uma pessoa quer e do que ela realmente tem, determinando os valores sociais que marcam a existência de uma pessoa. O ego, ele também é muito importante porque para a nossa realidade, né? Nós vivemos em uma realidade de terceira dimensão. Então, o ego ajuda a gente também a fazer parte dessa realidade que possui tempo e espaço, né? Então, é muito importante o ego também para conseguirmos vivermos bem nessa realidade da terceira dimensão. Então, por que algumas pessoas dizem que o ego é ruim? Se ele faz tanta coisa boa, se ele nos traz tanta coisa, ele é tão necessário, né? Por que algumas pessoas dizem, as pessoas que possuem ego são pessoas que são egoístas, né? Por que tem essa conotação tão ruim? Durante a nossa infância, quando nós somos crianças, até enquanto nós estamos também no nosso crescimento, nós às vezes temos dificuldades, né, de nos relacionarmos. Às vezes nós queremos alcançar algumas coisas e nós não conseguimos alcançar. Então a gente acaba nos frustrando, né? E
trazendo essas dificuldades do que a gente viveu na infância, frustrações da infância. Às vezes passamos por uma parte de falta de segurança, às vezes passamos por problemas no afeto afetivo, não recebemos o carinho que nós julgamos que deveríamos ter recebido, ou não recebemos o respeito que nós deveríamos ter recebido, né? Quando nós somos crianças. E quando essas emoções, todas essas frustrações começam a ficar demasiado, nós precisamos desenvolver certos mecanismos de defesa e a gente acaba, ao desenvolver esses mecanismos de defesa, a gente acaba desenvolvendo algumas armadilhas emocionais para conseguir ultrapassar todas essas emoções, né? Então a gente cria esses mecanismos, né, para nos defender, que é quando a gente acaba culpando o outro. Ah, mas a culpa não foi, não, mas não foi eu que fiz isso, foi o outro. Não, mas foi o fulano que me fez fazer desse jeito, ou realizar dessa forma. Então, é o ego usando dos mecanismos de defesa para ultrapassar algum sentimento ou emoção, que quando você às vezes é criança, você guardou isso, e agora você é adulto, você criou um mecanismo de defesa para passar por cima daquilo, para você sofrer menos, para conseguir ultrapassar essa emoção e não te fazer mal. Então, o ego, geralmente, quando você está no ego, né, você tem a tendência a ter mais preocupações, né? Então, você tem dificuldade de viver, às vezes, o presente, o momento presente, né? O ego vai sempre te trazer na tua cabeça preocupações. Por exemplo, e se, né? Os famosos e se? Ai, você começa a pensar. Ah, eu quero fazer isso, mas e se eu errar? E se der errado, né? Ou eu não vou ser bom o suficiente, né? Eu preciso ser bom o suficiente. Então, começa a vir cobranças, começa a ter dificuldades. Então, você começa a perceber que o ego desequilibrado, quando ele se desequilibra na balança, porque você tem a balança do ego em equilíbrio. Então, em equilíbrio, ele é bom. Mas conforme ele vai desequilibrando, você começa a ter essas sensações do ego vindo na sua cabeça, pensamentos, sentimentos e emoções, que às vezes, por exemplo, além de preocupações, que faz você ficar pensando se vai dar certo ou não, começa a falar na tua cabeça, ah, você não é capaz de fazer isso, você não vai conseguir, né? Ah, se você fizer isso, as pessoas vão falar tal e tal coisa. É como se o mecanismo teu de defesa ficasse extrapolado demais. É como se acelerasse muito ao extremo e ele tentasse o tempo todo te ajudar para que você não faça nada de errado, para que nada de errado aconteça, para que você não sofra. E aí é onde começa a causar danos para você, para o seu dia a dia, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, quando ele começa a ficar tão exacerbado, começa a subir muito nessa escala, é onde você cria a emoção da arrogância, né? Tão alto nível que você olha para o outro desmerecendo o outro, né? E passa a ser arrogante. Que aí você acha assim, tem mania de grandeza, né? Se sente que eu tenho que mostrar para os outros. Geralmente, quando as pessoas são muito arrogantes, é porque elas têm que mostrar, elas têm uma necessidade de mostrar para o outro o quão grande ela é, o quão melhor ela é que o outro. Então, ela tem a tendência de fazer o outro menos, porque diminuindo o outro, ela consegue ser grande novamente, porque ela está com o ego ferido, ela está com o ego desregulado, né? E aí você começa a ter vozes também. Quando o seu ego está desregulado na sua cabeça, você começa a ter muitas vozes falando na tua cabeça. Tá errado, não pode, teu crítico interno se ativa, né? Que nós chamamos desse crítico interno, e você acaba ficando com o ego fora do padrão normal e ele começa a ser ruim, né? Então ele começa a fazer mal para você e afetar não só você, mas as outras pessoas também, né?
Deixa eu colocar o próximo slide aqui. Então, quando a gente começa a prestar atenção no ego e ter essas coisas que desencadeiam essa balança, o que é importante? Quando o nosso ego está ferido, quando o nosso ego está magoado, né? Ele está precisando de cuidados. Ele precisa ser cuidado. O seu ego precisa ser olhado. Ele precisa ser olhado com muito amor e carinho, para que ele esteja novamente saudável. E nesse outro slide que eu estou colocando aqui, eu estou falando um pouco da diferença entre o ego e o eu superior, né? Que seria esse outro lado da balança que vai fazer o equilíbrio entre as duas partes, entre ego e o eu superior. Então, o que seria esse equilíbrio? Qual seria a diferença entre o ego e o eu superior? O ego, ele é isolado, é individualização. Eu sozinho, né? Enquanto o ego é o eu sozinho, o eu individualizado, o eu superior é a união de todas as coisas, né? É o holos, eu com o todo, eu com todo mundo, eu ajudando todo mundo junto, nós estamos todos juntos, não há separação. Enquanto o ego, ele tem dificuldade de viver o presente, o nosso eu superior, ele vive o presente. Então, ele vive somente no presente. O ego tem a tendência, quando você está com as preocupações que eu falei antes, é que você começa a ir para o passado ou para o futuro. Então, você começa a lembrar-se do passado, de tudo que aconteceu no passado e pensar, nossa, verdade, no passado aconteceu isso e a consequência foi isso. Então, ele começa a te segurar para você não fazer, para não cair de novo naquelas coisas, né, do que aconteceram no passado. Então, enquanto o ego ele vive no passado ou com medo e pensando o tempo todo no futuro, o eu superior ele vive no teu presente, né? Então ele só se importa com o momento do agora. Ele não fica pulando para lá e para cá. Ele sabe que o agora é o que você tem no momento, é o teu presente, né? E é o mais importante de se cuidar agora, porque disso, do seu presente, vai depender o teu futuro. Então, essa é a diferença. O eu superior vive no presente. O ego. O ego são aquelas vozes na cabeça. Então, quando o ego vem, ele fica falando na tua cabeça. Blá, 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 blá. Aquelas vozinhas que você escuta o tempo todo, que eu chamo do Zé Curubu, que fica falando na tua cabeça. E o eu superior já seria o que nós chamamos da nossa intuição, né? Parecem muito parecidos, né? Mas você vai perceber pela conotação e pela diferença de linguagem, você vai conseguir distinguir quando é o seu ego falando e quando é a voz do seu eu superior, da sua intuição, né? Por quê? Já vou falar do de baixo, que seria o ego. Quando ele começa a falar, ele não fala, ele grita. É uma voz estridente que grita na tua cabeça o tempo todo, ele é insistente. E ele fala sem parar. Então fica lá, blá, 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 aquela coisa irritante, você não consegue se livrar dele, entende? Porque ele não te dá trégua. Ela é aquela criança, sabe aquela criança que fica na barra da saia da mãe, puxando a saia da mãe e falando assim, mãe, faz isso. Mãe, pode? Mãe, pode? Mãe, mãe, mãe. Até a hora que a mãe estoura. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Agora, já o eu superior, aquela voz, ele fala bem baixinho, muito sutil. Então, aquela voz baixinha, aquela voz sutil, né? Enquanto o ego fala horas na tua cabeça, ele tem essa capacidade de ficar horas você remoendo aquilo tudo de novo. O eu superior são as pequenas palavras precisas, às vezes ele se comunica através de uma imagem, de um som ou de percepções, ou simplesmente você sabe, e você nem sabe por que você sabe, mas você sabe. E ele tem uma característica de se comunicar muito mais assim suave, né? Com mais calma. E é uma sensação do saber.
né? Dependendo como você usa a tua intuição, dependendo como você trabalha a tua intuição, você abre um canal que é o canal que o seu eu superior usa para se comunicar, que seria o canal mais fácil, como você recebe e sente e vive as coisas mais fáceis, né? É como se você, cada vez que você vai treinando, você vai abrindo melhor esse canal para você se comunicar melhor com o seu eu superior. Então, eu vou gravar talvez um outro vídeo falando mais sobre o eu superior, né? Sobre o porquê do eu superior, como ele funciona. Mas eu quis deixar esse tema de ego e eu superior um pouco mais claro, trazendo um pouquinho uma imagem um pouco melhor para vocês da diferença dos dois. E o exercício que eu vou deixar para vocês, gostaria de deixar um exercício para vocês, que seria para você tomar a consciência das falas do teu ego. Então, observa e saiba distinguir a voz do ego. Quando é o ego que estiver falando na tua cabeça e quando é o seu eu superior que está falando na tua cabeça. Então, começa a tentar distinguir. Isso é um músculo de treino que você tem que treinar todos os dias. Então, não é simples assim de uma hora para outra, mas é um exercício constante. Então, tente tomar consciência, né, de quando são as falas do ego que estão falando, porque ele está desequilibrado, ele está querendo te proteger e ele, por isso, fala sem parar, ele coloca coisas na sua cabeça para te deixar preocupado, te traz preocupações do futuro, traz lembranças do passado. Então, quando você toma consciência do ego, né, que é são as palavras que o ego está falando na tua cabeça, você consegue dissolver, né? Isso pode ser dissolvido. Somente quando você toma consciência do que está acontecendo, das vozes do ego, é que você consegue parar de interagir ele e falar, opa, isso aqui é meu Zé Curubu falando, isso aqui é o meu ego falando, e começar a entrar para o lado mais da intuição. Então, é um exercício constante que você vai ter que fazer dia a dia. Quando perceber que o ego está falando na tua cabeça, começa a fala, opa lá, isso aqui é meu ego, eu tomei consciência do ego. Você só consegue melhorar e resolver quando você toma consciência das coisas. Então, tomar consciência é o grande exercício para você aprender a lidar com seu ego e intensificar cada vez mais o músculo da sua intuição, o desenvolvimento do seu eu superior. Então, esse era o vídeo que eu quis trazer para vocês aqui e eu acredito que seja de grande ajuda ao entendimento um pouco melhor sobre o ego e o eu superior. E é isso. Gratidão por você estar assistindo esse vídeo. Até a próxima!